Eu creio que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão do amor de Deus. O amor de Deus. A fidelidade que o amor implica. Né? O amor é a origem. O amor, a gente ama porque Deus amou primeiro. Eu estava lá ouvindo uma mensagem na televisão, um pregador compartilhando, e ele disse uma coisa que na hora assim me impactou. Eu falei, não, eu tenho que meditar e conversar sobre isso. E ele disse assim: não tem nada mais fácil do que amar alguém que ama você. Aí eu fiquei pensando sobre aquilo e pensei, não existe coisa mais difícil no mundo do que amar alguém que ama você. É porque a gente confunde amor com gostar. É muito difícil amar quem ama a gente. Porque quem ama a gente está disposto a se sacrificar, a ser paciente, a ter fé a respeito de você quando você não tem. Então é muito difícil. É muito difícil amar alguém que está crendo numa coisa que você às vezes já não crê mais, ou disposto a fazer um sacrifício que você já desistiu de fazer. É muito difícil. Amar alguém que ama você implica que você está disposto a ir para a cruz do mesmo jeito que ele foi para a cruz a seu favor. Agora, gostar de quem gosta de você é fácil, porque a hora que ele fica com raiva, você também fica. A hora que ele desiste, você também desiste, aí é fácil. Gostar de quem gosta da gente é a coisa mais fácil do mundo. Mas amar quem ama a gente, para poder amar como ele amou, aí mudou de conversa. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Por isso, ninguém tem maior amor do que esse. Do que gostar de quem gosta? Não, ninguém tem maior amor do que dar a vida. É verdade. Em favor de quem ama. Vai ser difícil para lá, Enzo. Porque acabou. Agora não dá para trocar da pessoa quando a gente não gosta dela. Não dá para trocar de igreja. Não dá para trocar de amigo. Não dá para trocar de mulher. Não dá para trocar de filho. Não dá para trocar de marido. Não dá para trocar nem de casa, sem antes saber por que eu estou mudando de casa. Amém? Amém. Aleluia, amados. Paulo Júnior, você ensinou uma coisa para mim, e eu acho que todos nós aqui temos que aprender. Coisa mais difícil, gente, é ter conversa difícil com quem a gente ama. É isso aí. Paulo Júnior falou assim: Enzo, não encana não. Aqui é onde a gente vai conversar esse assunto, vai ficar estéril a ponto que não vai nascer nem capim mais. É isso. Mas nós vamos sair daqui resolvido. Como homens maduros que aprenderam a respeitar a diferença, amar, apesar de não concordar. Mas nós não vamos mudar a palavra empenhada. Fidelidade. Nós vamos continuar andando junto. Amém? É isso, irmão. E agora a gente cantando esse cântico, não há nada maior, não há nada melhor. Amém. A gente vai receber uma família em batismo de criança. A Cecília, de 6 anos, e o Bernardo, de 1 ano. E sabe, amados, ontem eu estava conversando com um pai. Creia que o seu filho é um filho de Deus. Aleluia. Antes que ele creia por você, que você é um pai da parte de Deus. Não queira ser pai dos seus filhos depois que eles se tornaram seus filhos, mas seja pai deles para que eles possam ser de fato seus filhos, para que eles não tenham que tolerar sua expectativa, mas que eles possam se alimentar da sua fé. A Bíblia prometeu que na fidelidade do Pai, todos os nossos filhos seriam o quê? Profetas. Glória a Deus. E às vezes os profetas vêm numa versão meio atrapalhada. Às vezes o profeta vem parecido com Jonas, que é um fujão. Às vezes o profeta vem na forma de um Jeremias, que é um reclamão.
Às vezes o profeta vem numa versão Isaías, que durante muito tempo andou com as nádegas de fora. Eu fico pensando na mãe daquele menino: menino, isso não é roupa para sair. Foi Deus que mandou. Amém, amado? Calma, paz, irmão. Amém. Os profetas vêm de um jeito assim que a gente não entende. Sabe quando você tem certeza que seu filho é um profeta, sua filha é um profeta? Quando você finalmente olha para ele e não vê nele boniteza que te agrada. Há um momento em que os nossos filhos vêm na nossa casa para confrontar todas as nossas expectativas, para ensinar para nós que não é fácil amar. É verdade. E a gente estava esperando alguém para amar, gostar. Aleluia, irmão. Deus não mandou os filhos dele para sua casa para te ensinar a gostar, irmão. Quem manda trem para você gostar é o capeta. Amém? Amém. Deus só manda filho para a gente amar. E aí num primeiro momento chega uma hora que aquele trenzinho bonitinho nasceu, você fica procurando para ver com quem parece. E vai chegar um dia que você fala assim: esse menino só pode ter sido feito do capeta, porque meu não pode ser que ele é. É isso mesmo. Olhamos e não vimos nele beleza. Por isso que quanto mais cedo você receber um filho e batizá-lo no seu coração como filho de Deus, mais cedo você vai conviver com a fidelidade e com a promessa de Deus na sua casa. É verdade. Amém. Por isso que Deus desafiou José a batizar Jesus antes de nascer. Se aqui você acha que é muito a gente batizar recém-nascido, você tinha que morar lá na igreja do José. Vai frequentar a igreja do José e da Maria. José e Maria tiveram que batizar o filho dele, sabe quando? Antes de nascer. Esse menino que vai nascer é meu filho enviado na sua casa para salvar o mundo. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se você não aprender a batizar seus filhos antes deles nascerem, não vai ser com 15 anos que eles provaram para você que é crente, que você de fato vai saber que ele é um filho de Deus. Amém. Porque ele vai ter que batizar você. Tem muito pai aqui esperando ser batizado pelo filho. Não? É verdade. Pensa, né? E tantos filhos órfãos sofrendo, não terem sido batizados pelos seus pais. Simplesmente porque os pais estavam esperando na sua expectativa ver beleza nos filhos dele, para de fato chamá-los como seus filhos. Esperando os filhos se tornarem aquilo que eles gostam. E não vivendo desde antes deles nascerem a certeza de que eles eram quem vocês amam. Glória a Deus. Vem cá, cadê os meninos aí? Pensa um cara que acha bom batizar menino. O povo acha que isso para mim é doutrina. Que bobagem. Se fosse doutrina, eu acho que eu não estava fazendo. Isso para mim é fé. Amém. É alegria, é renovo, vitamina. Glória a Deus. É esperança. Olha que trem mais bom. Olha que... Gente, vou falar para vocês uma coisa. Não, vou te falar um negócio. Olha o tanto de gente que esses meninos trouxeram aqui hoje. Eu quero batizar eles todo domingo, porque todo domingo vocês vêm. Sem deixar ninguém com vergonha aqui não. Amém? Parabéns. Cadê a Cecília? É essa aí vestida de princesa. Cecília, você vai me ajudar a batizar o Bernardo. Você topa? Eu e você vamos fazer o batismo do Bernardo, tá bom? Ela tá rindo que achou bom, ó. Coisa mais boa do mundo, você vai poder pôr água na cabeça dele e sua mãe não vai zangar com você. Hoje pode. Pronto, pois, vamos lá. Amém. Olha aqui, ó, eu pedi para ser morninha, para não ter. Experimenta, põe a mão aí para você ver como é que tá. Pode, claro. Tá morninha, não tá?
Quando é adulto, a gente manda pôr pedra de gelo. Aqui, acima dos 12 anos, põe gelo na água. Até 12, vai com ela morninha, tá bom? Vamos orar, amados, agradecendo esse tempo de Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, a tua graça. A fidelidade do Senhor em continuar enviando para cá os teus filhos, ó Pai. Isso renova a nossa esperança, a nossa disposição. Isso renova a nossa alegria em levantar todo dia de manhã e continuar trabalhando e crendo, enfrentando todas as coisas. A gente olha para essas crianças e a nossa fé é renovada, nossa esperança é renovada, nosso compromisso é renovado, porque o Senhor continua mandando para cá os teus filhos como profetas do teu amor, da tua fidelidade, no nome de Cristo Jesus. Você ajuda a segurar aqui? Pode tomar um pouquinho de água aqui, Cecília, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome, Cecília, é perseverança. Amém. Deus te levantou para ser uma mulher que não desiste. Amém. A ponto de lá na frente, se você for adulta, muita gente vai achar que você é meio teimosa, mas não é, você é perseverante. Amém. Você não muda de ideia fácil. As pessoas vão ter que gastar tempo para te convencer, mas quando você estiver convencida também, ninguém vai te segurar. Amém? Graças a Deus. Agora segura o Bernardo. A vovó vai segurar. Cecília, me ajuda a batizar o Bernardo agora? Vamos lá? Pode abaixar ele aqui. Aqui, Bernardo, aqui. Amém? Vamos lá? Pode molhar a mão aqui. Bernardo, nós te batizamos. Abaixa ele um pouquinho para a Cecília ajudar aqui. Sobe aí no degrau, Cecília. Sobe aí no degrau. Pronto. Bernardo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é força, Bernardo. Amém. Deus te deu força de pé. Deus te deu força de peito, de ânimo, de disposição renovada. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre toda essa casa, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, irmãos. Paulo Júnior. Vai com o recado. Tem um aviso, irmãos. Tem um testemunho. Bom dia, graça e paz.
Eu estou aqui em nome das irmãs do Cartas Vivas de Amor. Nós temos 3 avisos para a gente colocar aqui. O Daniel vai jogar ali na tela para a gente. Primeiro, do Ressignificando o Feminino, Daniel. No dia 7 de março, nós estaremos comemorando. Vem cá, Silvinha. Silvinha está aqui, vou chamar ela, porque ela faz parte desse evento. A Silvinha é uma das nossas anciãs do Cartas Vivas de Amor. Está conosco toda terça e quinta, online presencial, há 5 anos. Mulher incansável, mulher cheia do Espírito Santo. E vai ser uma das nossas palestrantes lá, desse evento do dia 7 de março. Nós estaremos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com mulheres cheias de virtudes e experiências para repartir conosco. Chame suas amigas, seus amigos, mães, esposas, viúvas, divorciadas, solteiras, para estar conosco numa mesa redonda. Pastor Paulo Júnior vai estar mediando essa mesa, junto com a Ana Rassi, junto com a Juliana Riccioppo, que é psicóloga também, mãe de autista, vai estar lá repartindo conosco quais são os desafios da vida moderna para uma mulher empreendedora. E depois, se você é um empresário, quer fazer parte desse evento, nos procure também. Nós temos cotas para patrocinadores, apoiadores. Vocês vão receber o selo da Total Educação de empresa socialmente comprometida, porque todos os nossos eventos, os recursos são direcionados para as nossas oficinas de bairro. Coloca aí, Daniel, a próxima oficina de bairro que a gente vai ter dia 22. A Silvinha está aqui ombreando comigo. Você quer falar? Ela é tímida, né? Você quer falar, Silvinha? Fala aí. Ela me chama de anciã, depois fala que eu sou tímida, né? Aí eu calo a boca, né? A Lala está falando desses nosso trabalho, né? E realmente Deus tem feito grandes milagres entre nós. Às vezes a gente pensa que o milagre é aquilo que aparece muito, né? Mas o milagre verdadeiro é aquilo que muda as nossas vidas no dia a dia, no cotidiano, né? E isso tem acontecido, além dos milagres, né? Que a gente tem visto, de curas, de transformação e ressignificação de vidas, né? É muito bom a gente saber que o que a gente tem feito, Deus tem confirmado, né? Tem selado, né? E essas oficinas, esse trabalho, a gente deve, né, a tudo isso que o Espírito tem ministrado, principalmente pela liderança da Lala. A gente tem que honrar quem realmente faz diferença, né? Ela é essa mulher brava, agora eu vou vingar, autoritária, mas é assim que a líder faz as coisas acontecer, né? Então a gente convida todo mundo para participar. Como há essa possibilidade de participar online, presencial e às vezes até depois, né? Que tem gente que não pode estar naquele horário, não pode estar online, não pode estar presencial, mas as gravações ficam, né? Tanto no YouTube, na página do Instagram, e aí você pode acessar, ou no nosso grupo mesmo de WhatsApp, né? Então a gente aproveita para convidar todos a participarem, a entrar nesse mover de Deus, né? A gente tem pessoas participando quase que do mundo inteiro. Tem na Inglaterra, na Argentina, Canadá, Estados Unidos. Então, nós que estamos aqui perto, às vezes, isso nos passa despercebido. Então, a gente convida vocês a estar participando de todos os nossos desafios. E esse trabalho das oficinas tem gerado mesmo. Quando nós falamos a primeira vez sobre esse trabalho, eu falei lá, Jesus andou com 12. Então, se a gente tiver uma na nossa oficina que seja, né, transformada, isso aconteceu, né, Lala? Na primeira vez, né? Então, é assim que Deus faz. A gente não precisa... Eu lembro que quando eu converti, eu tenho facilidade de falar, eu achava que eu fosse falar para a multidão. Hoje, Deus fala assim, fala para aquele coração que está perto de você. E é isso que transforma as pessoas. É quando você dedica o tempo e dedica com todo o seu amor para ouvir, para estar com aquela pessoa. E é o que a gente tem feito, tanto através do nosso estudo, quanto através do nosso trabalho voluntário e acolher cada irmão que está precisando.
Amém. A nossa oficina do dia 22 vai ser uma oficina fechada presencialmente, mas transmitida ao vivo, via live. Então, todos vocês que quiserem participar podem assistir a nossa oficina na nossa página, @Cartas Vivas de Amor. A Mariana Perdomo vai estar dividindo com 30 famílias do Jardim Marilisa todas as experiências que ela teve começando a fazer bolo lá, né? Que ela começou a fazer bolo na feira. E nós já estamos com várias outras empresárias que querem fazer oficina conosco. Nós temos a Camélias, que vai querer fazer uma oficina de estoquista. Nós temos a Lilian Gift, que vai fazer uma oficina de ensinando como arrumar uma casa. Isso tudo uma inserção de empresárias socialmente comprometidas e que fazem parte desse movimento de mulheres que não querem só empreender na sua família e nos seus negócios, mas ela quer empreender no reino, incentivar outras pessoas a conhecerem a palavra. Tem mais um aviso, que é o nosso segunda edição do devocional. Quem viu no ano passado, a gente fez o nosso primeiro edição do devocional. É a experiência das nossas irmãs. Eu vou pedir para a Silvinha falar também de novo um pouquinho. Fala aí, Silvinha. Esse foi outro milagre, né? Deus colocou no coração da Paulinha que a gente tinha que escrever, né, alguma coisa, né? No meu coração ele colocou muito tempo, né? Que eu já plantei árvore, já tive filho, faltava escrever o livro, né? Então, em 15 dias esse livro foi colocado em pé, né? Participaram 79 mulheres e cada uma trouxe uma reflexão, trazendo uma palavra, né? Tá aqui, eu estou vendo a Cristiane ali, a Magali, né? Foram muitas que participaram. Quem? Oi, Carol. Mas então, assim, milagrosamente esse livro foi editado em tempo recorde para a editora, né, que falou que era impossível, né, lá no começo, mas ele não sabia com quem nós estávamos lidando, né, lá com o nosso Deus. E esse livro foi esgotado, então a gente está fazendo uma segunda edição, que é um bom presente para você oferecer, né, para seus amigos nas ocasiões. Agora vem o Dia das Mães, vem o Dia da Mulher, né? E a renda vai para as oficinas, né? Não tem ninguém assim ganhando dinheiro com isso. A gente tem participado para levar, né, mais virtude para as mulheres que não podem receber. Assim como nós temos essa igreja cheia, tem muita gente que não tem a possibilidade nem de vir aqui, né? Então é assim que a gente tem trabalhado para favorecer o menos favorecido. Obrigada. E quem não conhece a nossa página, @Cartas Vivas de Amor, entra lá, curte, copia, compartilha, tem muito conteúdo. Obrigada, pessoal. Depois tem que fazer uma oficina culinária só para Silvinha deixar a herança de um molho de tomate que ela faz, para isso não ficar perdido, entendeu? Viu, Silvinha? Não é não, Luiz? Tem que transformar aquilo em patrimônio nacional. Aliás, estou com saudade, viu? Qualquer momento, qualquer hora, viu? Pode chamar a convalescente lá, viu? Aproveitando, trazendo um abraço aqui da Lana, um abraço assim, bem devagar, cauteloso, porque não pode sacudir. Então, um abraço da Lana nesses dias agora, ele tem que ser assim, devagarzinho, macio, tá bom? Ela está recuperando de uma cirurgia que foi assim uma dádiva, né, de Deus, porque poderia muito bem ter sido de outra forma, no outro cenário. E o último domingo que a Lana estava aqui, ela estava com a cabeça do fêmur fraturada e a gente ainda não sabia. Ela sofreu uma queda, a gente achou que ela sentiu dores mais no meio da coxa, achando que era uma luxação, mas depois de 2 ou 3 dias a dor piorou. Naquele domingo que a gente estava aqui,
fomos lá no pronto-socorro e foi diagnosticada uma fratura, não uma fratura assim que chegou a separar, mas uma fratura bem extensa. Não houve entorse, graças a Deus, mas teve que colocar parafuso. A cirurgia transcorreu super bem, o atendimento, tanto que ela recebeu alta em 24 horas. A gente estava voltando para casa, o que é excepcional, é incomum, né? Então foi maravilhoso. Ela está bem, vocês oram por ela, porque aquilo está igual um boi brabo amarrado. Se alguém perguntar como é que está a perna, ela fala assim, é da ótimo, o duro é o pescoço, que a coleira e a corda amarrada. Aquilo. Se você chegar lá e perceber que o pescoço da Alana está meio roxo, não é que ninguém pôs na mão nela, não, é a corda de Deus que está lá e está tratamento assim, meu Deus do céu. Mas é bênção de Deus promovendo coisas. Hoje a nossa irmã, a irmã da Alana, Fefé, e chegou para passar uns dias com ela aí, legal, né? Muito bom, elas estão lá agora, deve estar trocando figurinha, falando de parente, todo mundo lá, desenterrando defunto lá, tá tudo certo, tá bom? Graças a Deus. Então, todo mundo que atendeu, gente que levou lá carinho na forma de quitanda, bolo, tudo mais, viu? Anda, não existe. Eu saí do hospital, o andador estava na porta, entregue por 2 anjos, né? E então, assim, foi muito legal honrar a vida da Sara, da Cris, a doutora Cris, que foi assim o anjo guardião da Alana desde as primeiras horas, estava com a gente lá no hospital. A Sara e a Flávia, que foram lá tirar a gente do hospital, já com o andador na porta para a Alana sair caminhando. Muito bom, graças a Deus, família, é isso. E eu queria até salientar uma coisa muito forte, aproveitar porque isso está dentro do contexto que a gente está compartilhando aqui. A gente tem falado muito aqui, muito, e é uma ênfase dessa congregação, porque é uma ênfase para o Brasil, para o mundo. Eu creio que Deus está trazendo para nós uma reflexão, um assunto que é redentivo, não só para o nosso país. Eu creio que Deus vai fazer um movimento nesse sentido, está fazendo, não vai fazer, está fazendo algo a partir das nossas vidas aqui, para o Brasil e para o mundo. A gente vem falando sobre a questão do velho, do idoso, já fazem mais de 15 anos. Faz mais de 15 anos que a gente tem investido em pesquisa, conscientização, um trabalho nessa área, porque todo mundo sabe, o Ministério Sal da Terra atua na área da saúde há quase 40 anos. A missão Sal da Terra é anterior à Igreja Sal da Terra. E a gente já atuava na área social, depois da educação e da saúde. Não existe, põe uma coisa na sua cabeça, não existe problema social mais grave no Brasil e no mundo do que a velhice. E a solidão da velhice. Não existe. Não existe. E esse problema social, ele não afeta a população pobre, carente. Ele afeta todas as famílias. Por isso que é um problema social grave. Vou repetir, vou insistir nisso, porque agora a Bíblia diz que uma das coisas que o profeta tem que fazer é passar pelas dores do povo para poder encarnar e naquilo que a gente for consolado, consolar outros. Tenho 67 anos, a Alana está com 64, ela completa 65 agora e eu completo 68 em agosto. A gente é muito bem, os filhos, família, todo mundo conhece a nossa história. Por que esse problema social é gravíssimo? Porque o principal problema da velhice no Brasil e no mundo é a solidão, não é a saúde e nem a questão financeira. A quase totalidade dos velhos no mundo inteiro não teme a saúde e nem a questão financeira. Ele teme a solidão. Os principais jornais do Brasil, Globo, Estadão e Folha, descobriram que o principal cliente dele do jornal físico é o velho com mais de 60 anos. Eles pensavam que era por causa da tradição de ler o jornal em papel, e não é. É porque o velho quer garantir o jornaleiro entregando o jornal. Porque se o jornal não for recolhido depois de 3 dias, o jornaleiro pode ser alguém que vai alertar
que tem algum problema com o velho lá dentro, que ninguém vai perceber isso. Segundo semestre do ano passado, morreram 40 mil velhos no Japão. 40 mil, só no segundo semestre. Mais de 10 mil só foram descobertos depois de 10 dias. O Brasil é a maior taxa de envelhecimento de um país na história da humanidade. O Brasil está envelhecendo em 20 anos o que a França levou 200. E o Brasil já é a maior taxa absoluta de demência, de Alzheimer no planeta. Então, pensa, lá em casa são 5 filhos. E praticamente todos moram fora. À exceção do Paulo Neto e da Ana, que tem uma agenda fora, muito maior às vezes do que eles têm aqui. Se não fosse a construção afetiva e relacional que a gente fez ao longo de 30 anos, quem é que estaria lá na porta do hospital comprando um andador, levando lá, ajudando, auxiliando e tendo companhia? Então muitas pessoas não estão construindo isso. E depois vão querer resolver isso na forma de um cuidador. E não vão achar. Então, ou você investe intencionalmente e conscientemente numa rotina de mesa, ou você vai entrar dentro da estatística de uma velhice solitária, demente e problemática. Você passou a vida inteira preocupado com o futuro dos seus filhos. E eu vou dizer qual é o futuro dos seus filhos. Cuidar de um velho solitário. Esse é o futuro dos seus filhos. E muitas vezes você investiu tanto no futuro dos seus filhos que na prosperidade deles eles vão morar longe de você. E como é que a velhice dos seus pais, com todos os problemas que essa velhice implica, vai afetar as suas decisões? Só que você ainda tem memória afetiva dessa geração que veio antes da gente. E será que nós estamos construindo a mesma memória afetiva nas gerações que estão vindo depois de nós? Então estou aqui encarnando isso para vocês. Hoje eu e a Alana somos a mais real encarnação do que vale investir. Muita gente lá no meu passado pedia que eu economizasse dinheiro para ter uma casa própria, para ter uma poupança, às vezes melhor, mais. E sabe, desde lá há muito tempo, Deus falou que eu tinha que investir em outro plano. O plano da família, da amizade, dos amigos, dos filhos, para que a gente pudesse ter família em qualquer lugar do planeta. Foi nisso que a gente investiu o nosso recurso. Porque eu li um texto em Isaías dizendo o seguinte: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão e vocês continuam se esforçando naquilo que não gera valores? Por que vocês continuam gastando seu tempo naquilo que não alimenta e naquilo que não gera memória afetiva, mas gera lembranças, às vezes, que vão gerar conflitos? Amém? Então está aqui o nosso testemunho, a nossa gratidão. Estamos devolvendo isso à nossa família, que fica tentando adivinhar nossos pensamentos. O bolo de fubá que chega lá em casa, ele chega com o detalhe da pessoa dizer: ó, esse é aquele que vocês gostam, com recheio assim, que tem que fazer de tal jeito. Não é bagunçado. Amém, irmãos? Não é de qualquer jeito. Glória a Deus. Então é isso. Esse é o nosso testemunho, Cláudio. Estou devolvendo aquilo que ao longo desses anos a gente viveu, tem vivido, e naquilo que a gente está sendo consolado, eu quero consolar você. Essa congregação aqui tem o privilégio de reunir as condições de ser um exemplo para essa nação. Um exemplo de como as gerações podem conviver de maneira intencional, proativa e não passiva. Só que cuidado, porque eu vim falando há muitos anos: quanto mais rico a pessoa é,
menos diagnóstico ela precisa para ter um problema grave. Porque às vezes você acha que o problema de uma pessoa é um câncer, é um diabetes, é um infarto. Vou dizer para você, não. Esses problemas de câncer, diabetes, infarto, isso é problema de quem não tem dinheiro. Eu vou te falar qual é o problema de quem tem muito dinheiro. É um piso polido e molhado. Que está na Bíblia. O homem tolo e imprudente não sabe que ele caminha sobre um piso liso e ensaboado. Por isso ele não sabe que dia ele vai tomar um tombo. E para desgraça dos empoderados, o piso mais liso e ensaboado dele está num lugar onde tem banheira, pia de mármore, vaso de louça sofisticada. Porque se ele fosse pobre, o piso do banheiro dele era de chão batido, tinha uma bacia mal colocada, um rodo no canto, rodo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ele ia ter dificuldade de escorregar porque o piso é de terra batida. E se escorregasse, ele ia afundar o piso, mas não rachava a testa. O banheiro é pequeno, ele encosta do lado, não tem nenhuma pia para ele bater a cabeça. Quando muito, uma bacia que bate, aquilo sai voando para cima, não machuca ninguém. Porque eu já vi isso. Nossas cozinhas são fatais. Nossos banheiros são mortais. E o que é pior, solitários. Esse é o diagnóstico. Foi assim que a Lana fraturou o fêmur. Num banheiro, primeira linha, com o piso molhado, sem nenhum diagnóstico. E se ela estivesse sozinha? E se fosse só 6 horas depois? E se em vez do fêmur fosse a cabeça? Ninguém precisa de diagnóstico. Eu não estou dramatizando, amados. Eu não estou dramatizando. Isso é estatística, amém? E isso diz respeito a essa paróquia e aquilo que a gente pode representar, não só para essa nação. Nós estamos empenhados em que de Goiânia, desse lugar aqui, dessa cidade, dessa região, a gente está trabalhando para que possa surgir um movimento de conscientização e de cura nesse país a respeito das relações. Aproveite que seus pais estão vivos, estão entrando nessa fase de inspirar seus cuidados. Quem aqui tem alguém com mais de 70 anos na sua família? Levanta a mão. Fica com sua mão levantada e dá uma olhada nisso aí. E você sabe que essas pessoas com mais de 70, o problema delas não é o diagnóstico, é a solidão. E quem vai pagar a conta de cuidar dela? E você sabe que boa parte dessas pessoas de 70 anos estão sendo cuidadas ou por um filho ou uma filha solteiro de 50 e poucos. A família está pagando a conta para essa pessoa que não tem mais o que fazer ou cuidar de quem está indo embora. E aí, a hora que essa pessoa finalmente vai embora com 80 e tantos, nós temos um ex-cuidador solitário, sem memória afetiva, com 70 e poucos. Aí é que o problema vai aumentar. Isso é estatística. Não estou dramatizando. Estou trazendo o meu testemunho, o testemunho da minha casa. Amém? Glória a Deus. Você pode trazer alegria, renovo, melhorar a marca do pão de queijo. Você já sabe onde é que fica o congelado. Bom. Amém? Graças a Deus. Não vou falar mais nada não, viu? Certeza? Absoluta. Você fica à vontade aí, você faz apelo, você fala o que você quiser. Já falei demais. Vou ficar aqui só como testemunho. Mas eu vou te chamar. Vou ficar aqui só fazer assim, ó. Mas eu vou te chamar. A gente ouve essas coisas, né? E não é comum ouvir isso numa reunião como essa.
que igreja, que comunidade, que congregação que você encontraria aí pelo mundo, que traria numa reunião como essa, uma conversa como essa? E eu acho que esse é um dos seus principais ministérios, o ministério, no melhor sentido, o ministério do incômodo, o ministério da provocação, né? O ministério de fazer com que as pessoas pensem um pouco a respeito de verdades que não deveriam ser, mas elas estão se transformando em verdades absolutas. Eu fico pensando, ontem mesmo a gente estava falando não sobre isso, mas passou por esse lugar. Há uma frase que muitos de nós inclusive usam, que é o seguinte: o trabalho dignifica o homem. Já ouviram essa frase? Essa frase faz sentido? Claro que faz. Mas será que o sentido dela é o sentido que as Escrituras apontam? A Bíblia diz que o trabalhador é digno. A dignidade do ser humano não está no que ele faz, está na imagem e na semelhança que ele tem com o Criador. E aí, em si mesmo, o ser humano é digno. E aí ele transforma qualquer trabalho num trabalho digno. Mas vocês estão percebendo que é uma frase que entra na nossa cabeça e ela vai ficando, e aí a gente começa a achar, inclusive, que é uma verdade? Outra frase que a gente vai soltando aí: o homem é o provedor do lar. É mesmo? O homem é o provedor do lar? Não é Deus, não? Talvez você não saiba, quase todo o ministério de Jesus foi sustentado financeiramente por mulheres. Jesus. Elias passou anos da vida dele sendo sustentado, tendo a casa dele provida pelos recursos de uma mulher. Entre nós aqui não é incomum que o marido está estudando para um concurso e quem está provendo o recurso é Deus, mas através da mulher. E aí? E qual o problema? A mulher virtuosa, né? Então a gente vai trazendo algumas coisas para nós e vai assumindo como verdades sem fazer uma reflexão a respeito delas. Eu queria trazer uma dessas para a gente conversar aqui hoje. Quero provocar essas duas coisas que eu disse e mais uma série de outras. Nós poderíamos conversar mais tempo e elas merecem mesmo uma conversa mais longa. Mas eu queria trazer uma coisa aqui, uma questão aqui com vocês para a gente conversar, que é o seguinte. Não responde não, eu vou fazer uma pergunta e você digere, porque ao responder talvez você responda de maneira direta aquilo que está na sua cabeça sem você refletir muito. Olha a pergunta que eu quero fazer: aonde é que Deus está? É uma pergunta simples. Aonde é que Deus está agora, nesse instante, nesse momento? A sua resposta direta talvez seja assim: ué, Deus não está em todos os lugares? É mesmo? Com que fundamento você chega a essa conclusão? Ué, eu chego a essa conclusão que eu aprendi desde cedo, que Deus tem atributos. Os atributos de Deus são que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Isso é do mundo ocidental. O mundo oriental não tem essa forma de pensar em Deus, não. Isso é bem do nosso dia a dia e muitas vezes não passa por uma reflexão. Muitas vezes, por exemplo, essa coisa de dizer que Deus é onipotente. É mesmo? Deus é onipotente? A própria Bíblia diz que Deus não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, Deus não pode mentir. Estão percebendo? Que não é uma coisa tão simples. Essas coisas que nós vamos trazendo, elas não são bíblicas e a gente passa a absorver como verdades que são bíblicas. Ontem, a minha filha de 11 anos, né, ela queria me perguntar se eu ia estar na primeira reunião, na reunião das 9, que ela gosta de vir mais cedo, né? Ela perguntou assim: papai, você vai estar pregando lá de manhã? Eu falei: não sei, filha, até porque o papai não prega. Aí ela: tá bom. Você vai estar com aquela conversa teológica sua lá com o tio Paulo Júnior? Falei: teologia é a última coisa que a gente faz lá. Tá bom, você vai estar na primeira reunião? Eu falei: porque você já não perguntou isso direto? Era bem mais fácil, né? Essas questões que a teologia vai instalando sobre nós, nossa cabeça, não são assim coisas que a gente deveria absorver de maneira direta como verdades absolutas. Nós deveríamos conversar a respeito delas. Então vou voltar à minha pergunta:
aonde é que Deus está? Deus está em todos os lugares? Com que fundamento você diz isso? Aonde é que você está fundamentando? Com que texto você está trazendo isso? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu percebo algumas coisas um tanto quanto diferentes. Por exemplo, no Éden, Deus passava num determinado momento na viração do dia. Então é sinal que ele não estava lá todo o tempo, ou estava? Quando Moisés termina a construção do tabernáculo no deserto, e Deus se faz presente no tabernáculo, todo mundo teve que sair. Então Deus não estava? Ou estava? Quando Deus se faz presente no Sinai, as pessoas se afastam e se colocam a uma certa distância. Então ele não estava? Estão percebendo a pergunta? Aí você pode falar assim, mas tem vários textos na Bíblia, Jeremias, Provérbios, que falam a respeito do fato de que ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Sim, é isso mesmo. Ninguém pode fugir do olhar de Deus. Deus está olhando, está acompanhando absolutamente tudo. Por exemplo, Davi diz, como é que eu vou fazer para fugir da tua face? Como é que eu vou fugir do teu olhar? Em qualquer lugar que eu esteja, o Senhor está olhando para mim. Sim, mas não estou dizendo que está presente. Entende o que eu estou colocando? Eu quero provocar vocês. Eu quero levar um raciocínio. Por quê? Porque se a gente pensar um pouco a respeito disso, eu acho que nós temos a chance de chegar a pelo menos duas conclusões muito interessantes. Muito ricas. Que podem nos fazer pensar um pouco a respeito de outras coisas que podem transformar não só o nosso entendimento, mas o nosso dia a dia como um todo. Então, queria te fazer um convite. Abre lá a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. É um texto longo, eu não vou ler todo o texto com vocês, sugiro que você dê uma olhada depois. É um texto rico, cheio de muitos detalhes interessantes, muitos mesmo, mas ele começa assim, no primeiro versículo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para você situar. Num determinado momento, Salomão recebe do pai Davi o projeto de construção de um templo e constrói um templo difícil de ser descrito nos dias atuais. Você deve se lembrar, por exemplo, que o tabernáculo, né, que era uma tenda móvel, tinha lá um lugar que era o lugar mais santo, o santíssimo lugar. Nesse lugar ficava a Arca da Aliança. Quando Salomão vai construir o seu templo, ele pega as mesmas dimensões, mas ele multiplica. Ele mantém um múltiplo, mas ele multiplica por 3 todas as dimensões. E vai dando uma suntuosidade que para aqueles dias era algo, e até para hoje, é algo difícil da gente comparar. Então, por exemplo, o Santo dos Santos, no tabernáculo, tinha uma dimensão de 3 por 3. No templo de Salomão, ele passou a ter 9 por 9 por 9. Então, era um cubo de 9 metros. Com um detalhe, ouro de piso a teto, parede. Então, imagina você entrar num lugar que tem 9 metros, maior do que essa dimensão aqui, praticamente essa dimensão, só que essa altura também, tudo é ouro. E lá dentro ele colocou 2 querubins, 2 anjos com as asas levantadas, com 4,5 metros cada um com as asas levantadas. Então, os 2 de cada lado com as asas levantadas encostavam a ponta das asas uma na outra. E a Arca da Aliança foi para aquele lugar. Então, um negócio suntuoso, fantástico. O Templo de Salomão é considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Muito bem. Mas chegou o dia de inaugurar esse templo. Está aqui o dia. Aí Salomão chamou os líderes de todas as tribos, os líderes das 12 tribos, chamou todo mundo importante e chamou todo o povo para uma festa de semanas.
Aí foram para a festa. Aí chegou o dia de fazer a cerimônia de dedicação do templo. A Arca da Aliança foi levada, foi inserida naquele lugar, no alto do Monte Sião, daí ela aparecer em todos os lugares, o templo aparecer em todos os lugares. Uma cerimônia linda, aquilo foi acontecendo. Muito bem. E aí, versículo 10 diz assim, olha que coisa interessante isso daqui. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, então olha, os sacerdotes foram lá para dentro do santíssimo lugar, ou do lugar mais santo, ou do jeito que você quiser, porque o hebreu não tem superlativo, então nós é que chamamos de santíssimo, ele chamava de santo dos santos, mas os sacerdotes levaram lá para dentro a arca, colocaram a arca lá e saíram. Muito bem, aí olha o que o texto diz, versículo 13, ainda no versículo 10 ainda. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o lugar, encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali. Eles não podiam ficar mais naquele lugar e desempenhar o seu serviço, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor encheu o templo. Então Deus se fez presente naquele lugar de tal forma que as pessoas não puderam estar mais ali. Olha que coisa. Mas Deus não está em todos os lugares? Entenderam? Mas vamos continuar aqui. Depois, versículo 22, Salomão se pôs diante do altar do Senhor, o altar fica do lado de fora. Se pôs diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Então é uma cerimônia longa, eu estou pulando várias etapas aqui, mas aí Salomão olha para aquilo tudo, a arca está colocada, o templo está pronto, o altar está pronto, eles colocam na frente do altar, que fica do lado de fora, ao ar livre, e faz uma oração na frente de todo o povo, está todo mundo prestando atenção. Olha a oração dele. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. O hebreu tem uma concepção do mundo envolvendo céu e terra. Desde o início, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele percebe o mundo nessas duas dimensões, céu e terra. Então ele está dizendo, não há Deus que se compare ao Senhor, nem acima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor leal para com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Agora eu vou pular versículo 27. Aí ele começa a orar, mas ao mesmo tempo ele faz perguntas. Ele diz assim, mas será mesmo que Deus poderia habitar a terra? Será mesmo que Deus poderia fazer da terra, fazer desse lugar visível aqui a sua morada? E ele continua, os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter, muito menos esse templo que eu construí. Estão entendendo a oração dele? Ele diz assim, será mesmo que Deus pode habitar a terra? Se nem mesmo os céus, os mais altos céus podem te conter, porque o hebreu, ele tem uma concepção a respeito do céu em camadas. Não sei se vocês se lembram, há um determinado momento no Novo Testamento em que Paulo diz assim, fui arrebatado ao terceiro céu. Lembram dessa expressão? Na concepção dos judeus, tem uma camada, um primeiro céu, vamos dizer assim, que é o céu das aves, é o céu das nuvens. Tem uma segunda camada, que é o céu das estrelas, o céu do sol, o céu da lua. E há uma terceira camada, um terceiro céu, que é o céu dos anjos, o céu dos demônios, é o céu de Deus. Entenderam? Quando ele diz, os mais altos céus não podem te conter, e é verdade. Ora, ele pode estar dentro da sua própria criação? É a pergunta que ele está fazendo. Porque Salomão, assim como todo judeu daqueles dias, entendeu que Deus criou o céu e a terra. Então, Deus habitar a sua própria criação? Será que isso pode acontecer? É a pergunta que ele está fazendo. Uma coisa é certeza, esse templo não cabe. Por mais que ele seja lindo, por mais que ele seja uma obra fantástica da humanidade, muito menos esse templo que eu construí pode fazer com que Deus more, seja presente aqui como sua moradia. Mas aí ele continua, vou pular para o versículo 30, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Ouve a súplica
por misericórdia do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Daqui surge esse símbolo, eu acho que é bonito isso, esse símbolo do judeu e do árabe, do muçulmano, de orar voltado para. Então ele ora voltado para o templo. Então ele está lá no Egito, o judeu estava no exílio, ele se dobrava voltado para o templo, porque a oração que Salomão fez, olha, quando alguém orar voltado para esse lugar, ouve a oração, só que ele completa dizendo assim, ó, ouve dos céus. É o que vem no seu texto aí na sequência. Lugar da sua habitação. E quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. E aí ele repete isso, gente, mais ou menos umas 10, 12 vezes na oração dele. Quando isso acontecer assim, do céu, lugar da sua habitação, ouve. E ele continua, vai colocando isso várias vezes. Eu vou pular isso, depois você olha em casa, vou lá para o versículo 49. Então, dos céus, lugar da sua habitação, ouve a oração e súplica por misericórdia e defende o direito deles. Ele está falando do direito dos órfãos, da viúva, do estrangeiro e tal. Aí vai para o capítulo 9. A cerimônia termina. Dias de cerimônia, a cerimônia acaba, Salomão despede todo mundo, vai para casa, ele também vai para o palácio dele. Capítulo 9, versículo 1 diz: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez. Não sei se você se lembra, Deus tinha aparecido para Salomão uma primeira vez em sonho e agora novamente. Do mesmo jeito que Deus apareceu para Salomão em sonho, lá em Gibeon, lembram quando Salomão ouve de Deus o seguinte: pode pedir o que você quiser. Salomão pede por sabedoria, foi a primeira vez que Deus aparece para Salomão. Deus agora aparece de novo, pela segunda vez, e diz assim: Salomão, eu ouvi sua oração, queria te dizer, te ouvi. Ouvi a oração e a súplica por misericórdia que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele eu ponha o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali. Bonito isso, né? De fato, Salomão, eu não caibo nesse lugar. Seria impossível eu estar aí. De fato, como você mesmo já concluiu. Mas é o seguinte, o meu olhar e o meu coração estão lá. Vou atender a sua oração. Quando as pessoas orarem voltadas para esse lugar, eu vou estar ouvindo essa oração, meu coração vai ficar nesse lugar. E aí depois você continua o texto. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, quando ele diz: ouve dos céus, lugar da sua habitação. Eu vou voltar. Comecei a nossa conversa aqui dizendo o seguinte: aonde é que Deus está? Primeira coisa que eu queria que você guardasse: Deus está no céu. Do mesmo jeito que Jesus nos ensina, Pai nosso, que está no céu. Agora o que eu queria que você entendesse é o seguinte: o céu é criação de Deus. Olha que coisa interessante. Então Deus criou o céu e passou a habitar a sua própria criação. É como se, isso é muito forte, ele não precisava morar junto com a gente, mas ele decidiu morar o universo que ele criou e nos colocou. Isso é interessante, é como se Deus armasse a sua tenda dentro da sua própria criação e passasse a ficar mais próximo de todos nós. Quando Jesus passa por aqui, o que o Evangelho diz é: o Verbo, a palavra, se fez carne e montou a sua tenda entre nós. O texto que você vai ler em João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitou aí é fez tenda. Então veja, do mesmo jeito que Deus fez a sua tenda no céu, Jesus fez a sua tenda na terra. Isso é muito forte, porque ele não está distante de nós. Ele mora na sua própria criação para deixar claro: estou próximo de vocês. Só que tem um último aspecto, e eu quero parar aqui. Esse aspecto é um aspecto que deve mexer muito com a gente, que deve nos nortear sobre vários aspectos. Esse aspecto deve nos nortear sobre vários aspectos. Quando Paulo escreve a sua carta lá para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja muito interessante. A igreja de Corinto,
está numa cidade, está num istmo, ela está num pedaço de terra que une 2 outros pedaços de terra, então ela tem 2 portos. Isso fazia com que a cidade de Corinto fosse uma cidade muito rica sobre vários aspectos, porque no primeiro século, uma cidade que tem um porto já é uma cidade próspera. Corinto tinha 2 portos, um de água doce e outro de água salgada. Então isso fazia da cidade de Corinto uma cidade próspera demais. Eu tenho comigo, não sei se você concorda, eu tenho comigo que Corinto é o símbolo de todas as nossas grandes cidades hoje, dos nossos dias. Caótica, bagunçada, ao mesmo tempo cheia de dinheiro, cheia de filosofia, cheia de jogos. Então, não sei se você sabe, Corinto tinha lá 2 representações, 2 divindades, Afrodite e Apolo, 2 templos, inclusive. Os 2 deuses são símbolos de beleza, beleza feminina e beleza masculina. Olha que coisa, né? Não tem nada a ver com os nossos dias isso, né? Não, ainda mais Goiânia, né? Nada a ver. Mas falando a respeito da igreja de Corinto, cheia de milagres, cheia de dons, cheia de habilidade. Falando para a igreja de Corinto, olha só isso. Paulo diz assim: eu queria falar com vocês de uma forma diferente, mas entre vocês tem muita inveja. Inveja é a arte da comparação. Então Paulo está dizendo assim, eu queria ser mais profundo na minha fala com vocês, mas vocês ficam se comparando uns com os outros. Eu vou repetir. Eu queria, Paulo dizendo, conversar com vocês como se conversa com gente espiritual, mas vocês não chegaram nesse ponto, porque vocês não sabem quem vocês são. Vocês ainda olham para o outro e se comparam com o outro. Então eu vou dizer para vocês quem vocês são. Ele continua o texto, ele diz assim: vocês não sabiam que vocês são a própria habitação do Espírito de Deus? Então vou terminar de onde eu comecei. Aonde é que Deus está? Deus está no céu, mas também está em nós. O texto diz assim: vocês não sabem que Deus fez do seu corpo um santuário? Para a palavra corpo, ele está usando o corpo mesmo, gente. O seu corpo, o meu corpo, é a habitação do próprio Deus. Se eu e você somos habitação do próprio Deus, eu não me comparo com absolutamente ninguém. Entenderam? E aí nós podemos ter conversas profundas, porque agora eu parto do pressuposto que o Espírito está em você, o Espírito está em mim, e agora nós não nos comparamos uns com os outros. Nós agora descobrimos o que nós temos um com o outro no Espírito. E aqui eu quero terminar, porque eu queria te chamar nesse ponto, que você vem falando sobre isso com muita qualidade. O Espírito está em nós, mas o Espírito se manifesta na comunhão. Cláudio, você estava falando aí, né? É muito curioso isso, a reflexão, porque, tá vendo? A gente deu um testemunho aqui falando sobre o quê? Solidão. Qual é o mal da humanidade? Solidão. Qual é o mal que havia na vida do homem antes do pecado? Solidão. Não é bom que o homem seja só. Darei para ele uma família. Abraão tinha empresa, Abraão tinha casamento, Abraão tinha liturgia, Abraão era um homem crente, bem casado, empresário bem sucedido. O que Abraão não tinha? Família, filhos. O que a humanidade hoje está abrindo mão, Cláudio? Em nome de ter um bom casamento, uma boa empresa e o futuro garantido? Filhos, família. Cada vez menos. Cada vez mais um futuro bem-sucedido é estéril e, portanto, solitário. Um homem que tinha um escravo diligente, mas não tinha um filho. Tanto que quando Deus, presta atenção à gravidade, tanto que quando Deus falou para ele: eu farei de você pai de muitos filhos, o que Abraão pensou? Deus só pode estar falando do meu escravo Eliezer.
Pessoas que hoje, o que eles têm mais próximo deles, de comunhão e intimidade, é um funcionário de muitos anos. Grave isso. Hoje, se a pessoa precisar lembrar de honra, cuidado, atenção, companhia, ele tem que pensar em quê? Num funcionário. Um cuidador pago e bem pago, que às vezes vai ter que sacrificar a própria família para cuidar dele. Por isso que boa parte dos cuidadores vão ser o quê? Solteiros. Quase todos. Eunucos. Isso é Babilônia, amados. E essa é a grande questão, porque quem vai construir o templo? Um filho por adoção. Salomão. O improvável. Mostrando que Deus não é Deus de obviedade. Deus não está. A divindade está, mas Deus não está. A divindade é onipresente, mas Deus não. Isso aqui vai. Olha, qual que você começou a falar que eu já estou até vendo os comentários essa semana. As heresias que esses dois agora resolveram conversar. Marca esse dia, no dia 9 de fevereiro de 2025. O Cláudio tocou num assunto aqui sagrado. Deus é onipresente ou não é onipresente? Então vou te falar uma coisa: a divindade é onipresente, a divindade é onisciente e a divindade é onipotente, mas a paternidade não. É esse o ponto. A divindade está aí, mas a pessoa do Pai tem que marcar ônibus, tem que saber onde é que ele senta. Por isso que esse que vai lá no jardim não é o divino estava lá na boca dos passarinhos, dos lírios, as minhocas. Você quer saber da divindade? Acha uma minhoca, tropeça num tatu, a divindade está lá. Mas para você encontrar o Pai tem hora, tem lugar, tem ambiente próprio, tem mesa posta, tem conversa própria, porque o Pai só está presente na comunhão dos seus filhos. Esse é o lugar que o Pai, usando seus poderes divinos, construiu para revelar quem Ele é. E a divindade não é quem Deus é. A divindade é o que o Pai pode, mas a paternidade é o que Deus é. Não confunda quem Deus é como Pai com aquilo que Ele pode como Deus, porque às vezes você está buscando a divindade para garantir o futuro da sua família e até hoje você não conheceu o Pai para fazer da sua parentela uma família. E às vezes você vai morrer deixando uma herança para parente, mas você não vai construir um legado de família. Por isso que o texto começa com Salomão dizendo o quê? Ele chamou todas as autoridades, ele chamou todos os líderes e ele chamou todos os chefes de família. Foi aí que começou o processo. Representante de família. O templo foi construído, Cláudio. A arca, todo o processo foi com aqueles que representavam o quê? Família. Salomão não começou a construir o templo lançando um edital. Não, pastor? Uma concorrência para saber. Meu Deus do céu! Acorda, meu irmão! O lugar que revela a presença do Pai não foi em cima de uma concorrência de quem é que podia construir o templo mais rápido, mais barato. Ele não abriu uma concorrência. Não foi em cima de um preço.
Não foi em cima de uma velocidade. Isso é quem constrói sobre a areia. Quem constrói sobre a areia quer gastar menos, andar mais rápido e ter menos esforço. Precifica a sua construção, economiza nos seus esforços, otimiza no seu desempenho. Salomão não, chamou o chefe de família. Porque a presença de Deus é assunto de quê? Família. Aí você vai saber que um pai, como Deus, sabe tudo, mas como pai ele prefere não se lembrar. Um pai não se lembra dos pecados do seu filho. Um pagador de conta lembra. Um pagador de contas sabe o que cada filho está devendo. Um pai, dos seus pecados não me lembrarei mais. Glória a Deus. Resolvi não saber. Esse pai é onisciente? Não. Ele está vencendo a onisciência da divindade com a misericórdia da paternidade. Dos seus pecados não me lembrarei mais. E agora eu podia te salvar, mas não vou, para te fazer homem. Eu podia te poupar dessa hora difícil, mas não vou, para fazer de você um adulto. Então ele é onipotente como Deus para salvar, mas como pai, ele não é onipotente. Ele é fiel. Amém, irmãos? Como Deus, ele é onisciente, mas como pai, ele é misericordioso. Como Deus, ele é onipotente, mas como pai, ele é fiel. Glória a Deus, amados. Como Deus, ele é onipresente, como pai, ele é espírito. Estou indo embora, mas vou deixar para você o meu espírito. Eu não tenho que ficar aqui durando enquanto você espera. Eu posso ir embora. Você pode ir embora, amados? Quem aqui já pode ir embora? Porque deixou o seu espírito. Sabe por que você tem medo de ir embora? É porque você ainda não entregou o seu espírito. O dia que você entregar o seu espírito, você pode ir embora na hora. Glória a Deus. Como Deus, ele é onipresente, mas como pai, ele é o espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E estamos recebendo aqui uns homens, pensa uns caras ressuscitados. Chega pra cá, gente. Oh, vocês não eram vergonhosos lá no encerramento? Lá no encerramento vocês eram Ahu! Vai aí. Ahu não. Ahu. Ahu é americano. Aqui no Brasil, aqui no Goiás é Ahu. Ahu, é de louco mesmo, Ahu. Principalmente aqui no Goiás, né, Sérgio? Aqui no Goiás é Ahu. Não é Ahu. Quem vai falar aí? Irmãos, todos os que já subiram a montanha, mesmo que você não esteja aqui fardado, se você está aqui, eu queria que você viesse aqui para frente, né? Cadê o Pedro? Cadê o Pedrão? Tá ali. Senderista. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Legendário 94764, bom dia. Venho trazer uma mensagem aqui do Legendário 01 para vocês. O Legendário 01, para quem não sabe, para quem não conhece, é Jesus Cristo, né? Ele é que inspirou todo esse movimento de homens. E nós já, aqui na Sal da Terra, já trabalhamos com o Ministério da Hombridade já há alguns anos, né? Concurso do Homem ao Máximo. E tivemos o privilégio agora de participar dessa jornada de subir a montanha com o Legendário. Foi um tempo maravilhoso de desfrutar o caminho, um tempo maravilhoso de comunhão, de imersão total com Jesus Cristo e com Deus, onde lá nós pudemos, junto da natureza, escutando a palavra do Senhor, pregar todos os nossos preceitos, todos os nossos valores, todos os nossos pilares de homem. Então eu quero aqui deixar o nosso incentivo, a nossa mensagem, para que vocês, homens, quem é homem aí, levanta a mão. Glória a Deus. Que
vocês possam participar do Legendário e também participar do Homem ao Máximo e continuarmos sendo o sacerdote da nossa casa, o pilar da nossa casa, aquele que lidera, aquele que governa e aquele que administra o nosso lar. Temos que ser homens fortes, filhos fortes, família forte. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria deixar um testemunho aqui. Fui no top 850 de dezembro e mais do que uma conquista de subir uma montanha, mais do que um exemplo de masculinidade que a gente pode dar para todo mundo, gritando, aú, enfim, há uma restauração do homem. A gente fala que tem um reset. O homem que começa a subir a montanha não é o mesmo que desce a montanha e volta para sua família. Eu levei o meu pai de 66 anos e ele conseguiu subir a montanha também. Mas tinha algo ainda entre eu e ele, uma diferença, uma distância entre nós ainda, que ali na montanha nós conseguimos vencer essa distância e houve uma restauração do meu relacionamento com ele. Hoje, todos os dias eu ligo para ele, todos os dias a gente se fala e pelo menos uma vez na semana a gente se encontra para atualizar os assuntos. Então eu posso dizer que a montanha para mim foi um resgate do relacionamento pai e filho. Glória a Deus, irmão. Bom dia a todos, meu nome é Peterson, sou Legendário 94779. De fato, o novo homem ressignificado. Fui quebrantado naquela montanha, fui forjado e lapidado para ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho para os meus pais. E de fato isso tem transformado aí a vida de muitos homens, né? Que de fato esqueceram um pouquinho essa missão do papel na sociedade. E isso de fato nos comove, sabe? É uma experiência, a maior experiência espiritual que eu já tive na minha vida, com certeza. A minha esposa está ausente, ela está viajando, uma viagem com a mãe para o exterior, e eu ainda não pude de fato provar algo, né, para ela, apenas para o meu filho. Mas quero deixar aqui uma mensagem de apoio para quem de fato, né, aceitar esse desafio, que é algo imenso, grandioso para com o nosso Senhor Jesus. Obrigado. Sou o Legendário 71457. Tem uma palavra do Legendário 01, que é Jesus, para vocês. O Legendário é um movimento de transformação, de resgate de homens. A cor laranja é a cor que simboliza o resgate mundial, por isso foi escolhida essa cor. Esse movimento iniciou-se na Guatemala e tem crescido por todo o mundo. Aqui no Goiás, mais de 1.700 homens já subiram a montanha para ter essa experiência incrível. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: quando um homem se compromete, quando o homem toma a iniciativa, 93% da família segue essa iniciativa, segue esse caminho de mudança. Quando isso vem para a mulher, quando a mulher toma a iniciativa, isso cai para 17%. Quando os filhos tomam a iniciativa, isso cai para 3,5%. Por isso desse movimento de resgate, de hombridade, por isso que nós estamos fazendo esse esforço para que você, homem, tome a iniciativa. Então nós queremos dizer que será uma honra receber todos aqui na montanha. E o porquê da montanha? Simples. Primeiro porque o 01 está em todos os lugares. Segundo, porque na montanha você consegue concentrar. Lá não tem jeitinho, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Não tem celular, lá você tem mais facilidade para orar, para falar com o 01, para seguir o caminho, desfrutar da pista, do top e ter uma experiência incrível. E nós, legendários, nós temos uma forma de guerrear. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual.
como todo processo que você vai viver lá é espiritual, não é físico. Então nós queremos mostrar para vocês como que nós guerreamos. Legendários! Sim, legendários! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! 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 Legendários! Sim, legendários! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! 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 Fica aqui, não sai não. Ó. O homem é completo. Não é quando ele dá a vida pelos filhos. Não é quando ele dá a vida pela esposa. E não é quando ele dá a vida pelos empreendimentos dele. O homem só é completo quando ele dá a vida pelos amigos. Muitas vezes um homem tentando salvar seu casamento, ele se acovarda no compromisso que ele tinha empenhado com os amigos. E hoje tem muita gente tentando salvar o que é seu direito, e com isso ele está se omitindo daquilo que é sua responsabilidade. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Era dando a vida pelos amigos que ele salvava a esposa. É dando a vida pelos amigos que ele salvava os filhos. Porque ele garantia para a esposa e para os filhos um ambiente que ia cuidar deles, mesmo que ele não estivesse lá vivo para fazer. Um homem que tenta salvar sua mulher e seus filhos, mas trai a palavra empenhada com os amigos, ele vai deixar uma mulher órfã, uma mulher viúva e um filho órfão. E ele será um estrangeiro. Mas um homem que dá a vida pelos amigos, ele construiu uma comunidade. E ele vai poder morrer na certeza que a mulher dele não vai ficar viúva, o filho dele não será órfão, e ele não viveu numa terra de estrangeiros. É isso que está acontecendo com os homens hoje. E eu sei que tem um punhado de mulher que fala assim: meu Deus, fala com meu marido agora. Daqui a pouco o telefone vai esquentar, um punhado de mulher falando: como é que faz? Fala com meu marido pelo Inestrem. Fala: não manda seu marido para um negócio desse. Se você não estiver disposto a receber de volta na sua casa um homem que assumiu um compromisso com os amigos. Mas o curso do Homem ao Máximo e o Legendário. Não, eu já vi. É isso aí, eu já vi que vocês já têm mudado a cor do Homem ao Máximo aqui. Gostei dessa sinergia. Faz o curso do Homem ao Máximo. E a pós-graduação. E a pós-graduação Legendário. Eu quero tomar esse tempo dizendo isso aqui, sobre isso. Alguns homens estão maternalizados, reféns das suas realidades domésticas. E às vezes a mulher quer que o marido vá lá para ter o problema dela resolvido. Só que ela não sabe que a hora que esse homem voltar de um encontro desse, os problemas dela agora é que vão começar. Porque agora ela vai ter um homem que tem compromisso com quem? Com a comunidade, com os amigos. Um homem que está disposto à guerra, à luta, ao sacrifício. Um homem que empenhou uma palavra e vai cumprir. Um homem que vai pagar a conta dos outros sem perguntar. Então, cuidado. Porque o marido da mulher virtuosa, enquanto ela estava lá agarrada, virando o avesso, ele estava reunido com os amigos, tomando decisões que iam afetar a vida dela. E muitas vezes sem perguntar para ela se podia tomar essa decisão ou não. Porque ele tomou essa decisão reunido com quem? Com os amigos. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Amigo Paulo Júnior. Porque muitas vezes eu reuni com os amigos. Aí você reúne com os amigos, você termina a reunião, Deus falou. Aí ele vai para casa.
Está tudo acertado, orou, na comunhão dos irmãos, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aí o cara vai para casa. Dia seguinte ele te liga. Paulo Júnior, que a reunião que nós tivemos lá, que é trem combinado lá, tive falando com Deus. Mas com quem nós estávamos falando ontem? Pois é, rapaz, tive falando com Deus, pensei melhor. Falei, você falou com Deus ou com Deus Dete? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Porque Deus falou com Abraão: eu vou te dar um filho, ainda que você seja impotente e a sua mulher estéril. Aí ele chegou em casa e a mulher dele falou assim: por que você não deita com a empregada e resolve esse problema mais rápido? O problema de Abraão foi resolvido mais rápido? Foi. E quem foi a primeira pessoa a se arrepender amargamente de uma coisa resolvida mais rápido? Quem foi? A própria Sara. Muitas mulheres hoje estão humilhadas aqui, sofrendo, porque sem perceber, lá atrás, elas pouparam seus maridos dos amigos e apresentaram para eles soluções que pareciam melhores e mais rápidas. Solução de mãe. E hoje elas lamentam não ter um homem em casa, mas ter um filho crescido, mal resolvido, impotente e solitário. Então você vai mandar seu marido para lá, mas você vai mandar um filho e vai receber de volta o quê? Um homem. Paulo Júnior. Eu estou falando sério, viu, amados? Eu estou falando sério. Porque uma das primeiras coisas que vai acontecer na hora que você estiver lá é você aprender a contar com quem? Com os amigos. E tudo que vier da sua mulher vai ser uma surpresa e não mais uma expectativa. Você fala, será que a hora que eu voltar ela está lá? Amém? Glória a Deus, irmão. E se ela não estivesse lá, por qualquer motivo que fosse, ainda que nobre, está tudo o quê? Está tudo certo. Porque quem tinha que estar lá era quem? Nossa. Você e não ela, glória a Deus. Ela está lá para te receber lucro, companheiro. Amém? Glória a Deus. Tudo que a gente receber está no lucro. Porque o resto está combinado com quem? Com os amigos. Glória a Deus, amado. Zero expectativa. Amém? Recebe isso aí. Mas não vem entregar seu marido aqui não, se você não estiver disposto a receber de volta um homem bem resolvido, que vai conversar com os amigos depois de ter conversado com você, e não conversar com você depois de ter conversado com os amigos. Ele conversa com você, escuta o que você está falando, ele vai conferir com os amigos. E não é conversar com os amigos para depois conferir com você. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim. O homem de Deus conversa com a mulher, conversa com os meninos, depois ele confere com quem? Com os amigos. Mas o homem que não ouve Deus, ele conversa com os amigos e depois ele confere com a mulher e com os meninos, muda tudo, acabou. Acabou. Ouça sua mulher. Ouça os seus filhos. Depois você confere com quem? Com os amigos. E o que resolver entre os amigos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Você quer falar aí? Você sabe que eu estou aqui transbordando, né? Estou sem voz aqui. A gente combinou aqui de dar o testemunho, né, de dividir aqui por conta do tempo, em respeito a todos, mas eu não queria deixar aqui não queria perder essa oportunidade para cada irmão que está aqui, porque a gente aqui é suspeito para poder estar falando isso aqui na frente, mas valida o que a gente está falando com as nossas mulheres. E hoje eu estou aqui com a autoridade de um homem de verdade. Quem me conhece, eu estou vendo aqui Michele, Karine, né, que a gente já se conhece há tanto tempo. Eu conheço bem essa jornada. Quando a gente tem um encontro com Deus, nunca é tarde para ter esse encontro com Deus. E eu quero convidar vocês a não desistirem das famílias de vocês. Talvez se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu estaria olhando essa cena aqui como algo muito ridículo.
Como é povo laranjado falando. Mas é mesmo. Baboseira. Você pode ter certeza que é. Não, e assim, porque um homem que não está disposto a passar pelo ridículo em favor dos amigos, ele não é homem. Eu ia dizer isso, mas eu ando com a melancia na cabeça hoje para salvar minha casa. Então, a nossa questão, qual que é a diferença de uma montanha que o Clenê falou tão bem aqui pra gente? Meu irmão, aqui é tanta distração que é impossível ouvir Deus no meio de tanto barulho. Ainda que a gente venha todos os domingos na igreja. Esse movimento, ainda que tenha sido desenhado por um homem, foi inspirado por Deus, porque é aquela oportunidade que a gente tem para desconectar. O mundo jaz no maligno, e esse mundo criado que a gente está aqui com a barriga cheia, com a roupa boa, ele nos impede de ter o contato com o Altíssimo. Então fica o convite mesmo para você, meu irmão, na próxima oportunidade, ainda que você olhe para a gente aqui como ridículos aqui na frente, venha ser ridículo com a gente. Entregador de gás. Entregador, a turma da Comurg, da limpeza urbana aqui. Mas comece pelo homem ao máximo se não tiver vaga no próximo legendário. Mas não desista e não deixe de fazer. O Clenê falou que por que é aquela laranja? Ó, gente, não está atrasado aqui não. Já começa daí. Está no horário. Por que é laranja? Laranja simboliza apoio de resgate mundial. Isso. É laranja porque é difícil esconder. Não dá para esconder um cara vestido de laranja. Amém? Amém? Não dá pra fazer trem errado vestido de laranja. Ninguém veste laranja pra fazer um trem errado. E na casa da Kenga, você acha que o cara põe laranja pra ir na casa da Kenga? Sem chance. Paulo Júnior, esse trem pra assinar um contrato ruim, sem chance. Porque o povo fala perdido, o cara já tá pensando em ser achado. Não, é o perdido daquele que tá querendo se esconder, mano. Esse é o perdido. O perdido não é aquele que tá perdido, doido pra ser achado. Esse grita, acende fogo. Perdido é aquele que está querendo se esconder dos seus amigos. Esse é o perdido. Aí não dá para dar um perdido num cara que está vestido de laranja. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Quer ver te esconder? Agora hoje, Ricardo, os caras não querem ser visto. Eles querem ser bonito. O trem perdido é um homem querendo ser o quê? Bonito e não relevante. Forte. O homem não tem que ser bonito, mano. Tem que ser relevante. Glória a Deus. Verdade. Amém. Tem que ser relevante, tem que ser um poste bem fincado. Toda hora que você olha, você sabe exatamente onde é que ele está. Essa é a beleza do homem. Uma estaca bem fincada. Um homem que sustenta a palavra empenhada e dá a vida para manter. Glória a Deus. Deus de misericórdia. Ser bonito é ter menina, amados. Beleza do homem é a sua palavra, sua honra, sua dignidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, bênção. Você está desarrumado, mas está bonito. Glória a Deus. Aleluia. Relevante, Paulo. Relevante, marcante. Aleluia. Presença. Amém? Aleluia. Glória Paulo a Deus. Júnior, antes de terminar, Paulo Júnior, pessoal, todo mundo que tem responsabilidade, com compromisso com a nossa congregação, com a nossa paróquia, esse ainda é o momento de você continuar adorando o Senhor. Não, você vai me dar 2 minutos aqui. Agora eu preciso falar com vocês, porque janeiro, ano começando, vamos ter uma conversa papo reto aqui entre nós. Aqui a gente convive. Você sabe que já está em cima da hora, o povo já vai chegar, vai acumular o trânsito, mas está tudo certo. Seguinte, eu particularmente, em mais de 10 anos de congregação, que eu sou o que menos fala nessa hora das ofertas, do dinheiro, dos compromissos. Mas não sei porquê, essa semana eu estava lá assim, me veio um quebrantamento, assim, uma coisa. Eu falei, Deus, eu tenho que repartir isso com o meu povo.
principalmente com esse povo aqui. Aqui todo mundo se esforça para ter assim a melhor ferramenta de morar, de trabalhar, de fazer as coisas. Melhor. Aqui raramente um cara compra um carro aqui baseado em quanto que ele gasta de gasolina por quilômetro rodado. Não, ele primeiro compra o carro que ele precisa para trabalhar e fazer o que ele vai fazer. E se Deus quiser, ele é otimizado. Cadê o Edmundo? Edmundo, alguém compra uma Porsche lá preocupado com quanto que ela faz por litro? Não, ele sabe que para andar de Porsche ele é flex. Não, já tem a híbrida, mas flex não tem. Não tem Porsche flex. Você recomenda ele a usar álcool no lugar da gasolina? Não. Ele usa, quando você fala lá para ele assim, vai pôr gasolina lá, você recomenda que ele ponha inclusive o quê? A Power. É mesmo? Você não fala para ele pôr mais barata, não? Tô chocado. Então lá na Porsche dele ele não oferta, não. Na Porsche dele ele paga o que a Porsche custa. Que conversa. Que conversa, muita gente achar que nós temos aqui um instrumento de transformação que está transformando a vida de milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo, e que isso aqui vai funcionar a custa de quê? Gasolina. De querosene. Forte. De óleo que fritou pastel a semana inteira. Tô falando sério. Ninguém amarra a boca do boi enquanto ele está debulhando. Ou então não entra na bronca. Ou então vai participar de uma outra coisa que roda qualquer combustível, sem nenhum demérito e sem nenhuma censura. Isso não é uma censura, isso não é uma crítica. Isso é apenas para a gente não sofrer com aquilo que não devia estar sofrendo. Nem falar, né? Não pode, Enzo. Ou então não anda naquele equipamento. Ou então é o pior lugar do mundo que você está frequentando. O pior lugar do mundo que você está frequentando seria aqui, se você está pensando em fazer conta daquilo que você pode resolver com uma oferta, um donativo, uma caridade, uma filantropia. É o pior lugar do mundo. Você vai ficar perturbado. Você vai para sua casa com a cabeça fritando. Você fala assim, vai viver um conflito. Você vai viver um conflito. Porque você vai estar diante de realidades, desafios gigantes. É um motor funcionando em alta potência e você querendo resolver isso com... Seu boi vai morrer. E não vai morrer porque ele era o boi errado. Vai morrer porque você pôs ele para trabalhar o quê? De boca amarrada. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, em nome de Jesus, enquanto você vai ser ministrado agora para aliviar um pouco a tensão, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.